A paz de Deus, igreja, amém? Amém. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Aqueles que nos acompanham também pelo canal da IEGA, que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo, amém? Nós tivemos a oportunidade, nesse primeiro momento, de louvarmos, engrandecermos, adorarmos ao Senhor, através de louvores, de cânticos. Também tivemos a oportunidade de orar uns com os outros. E como tem sido uma bênção este momento de oração, de intercessão, porque Deus ele tem feito grandes coisas no nosso meio. E eu louvo a Deus por isso. Eu também louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui, um lugar onde nós podemos nos reunir, onde nós podemos cultuar o nosso Deus maravilhoso, com liberdade, né? Sem que ninguém venha atrapalhar, porque o nosso país permite isso. Louvado seja Deus por isso, porque tem lugares que não podem fazer isso. Nós podemos nos ajuntar, nós podemos cultuar, nós podemos adorar, nós podemos, mais que isso, nós podemos pregar o Evangelho em todos os lugares. E isso é muito bom. Deus é bom. E eu louvo a Deus porque nós estamos aqui. Amém, igreja? Amém, família? Então nós vamos agora abrir as Bíblias e vamos ler um pouquinho da Palavra de Deus. Vamos receber uma semente da Palavra de Deus. Que ela seja uma boa semente, em nome de Jesus. Que ela faça sentido para as nossas vidas. Que ela seja um alimento para a nossa alma. Que ela seja um alimento para o nosso espírito. E que essa palavra possa nos ajudar na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Nós estamos meditando, né? Não é uma leitura corrida, é uma leitura meditada, ali na carta aos Hebreus, no capítulo 12, e nós vamos continuar, nós vamos meditar um pouco mais acerca deste capítulo, deste texto, que tem sido grandemente importante para nós. Ali a partir do versículo 14, onde fala acerca da advertência contra a rejeição de Deus. Nós já lemos esse contexto do versículo 14. Nós vamos então ler mais uma vez, mas meditarmos a partir do versículo 18. Amém? Então convido a igreja para que se levante em nome de Jesus. A partir do versículo 14, então, a palavra, ela diz o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral, profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos da herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Verso 18. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhe estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Verso 22. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Amém?
Senhor, está aqui exposta a Tua palavra, que o Teu Espírito possa, Senhor Deus, nos guiar neste momento, que o Teu Espírito possa nos dar a graça, Senhor Deus, a sabedoria, e possa simplesmente, Pai amado, me usar neste momento para entregar a Tua palavra nesta hora, neste lugar, Senhor amado. Prepara os corações, prepara cada vida, Senhor Deus. Esse é o meu pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados. Esse é o texto. E só fazendo um breve resumo, né, de tudo aquilo que já foi ministrado, a corrida da vida, né? Então, nós já falamos que este texto ele faz uma referência à nossa vida como uma corrida, e que nós devemos correr então com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não podemos tirar os olhos dele, olhar para Ele, conhecê-lo cada vez mais, olhar para os seus ensinamentos e aprender com eles e viver, né, assim como Jesus viveu. Aprendemos também que devemos aceitar a disciplina de Deus, porque Deus disciplina o filho que Ele ama, a suportar os sofrimentos. Então não é um evangelho que vem nos dizer que nós não teremos aflições, que não teremos tribulações, pelo contrário. O Senhor garante através da Tua palavra que a nossa vida vai ser uma vida de tribulações, mas que nós devemos suportá-las, porque Deus é conosco. Nos esforçar para vivermos em paz uns com os outros, porque e também buscar a santificação, né? A santidade, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. E o Senhor falou muito acerca da paz, que não é buscar a paz com os nossos irmãos cristãos somente, é buscar a paz com todos. O Senhor nos ensina a sermos os pacificadores. Os pacificadores são os bem-aventurados. E esta paz começa dentro do nosso lar. Então me recordo que Deus falou muito acerca disso, que muitas vezes nós não temos paz nem dentro da nossa própria casa. E para isso é necessário esforço. Amém? E também, na última oportunidade, foi falado acerca de não recusar a bênção de Deus, assim como Esaú recusou, né? Um coração amargurado, né? É o texto que diz que nós não devemos permitir que a raiz de amargura penetre o nosso coração, porque esta raiz de amargura vai atrapalhar a nossa caminhada. E ele citou Esaú, que recusou a bênção por um prato de comida. E aí o Senhor nos lembrou das bênçãos, o Senhor nos lembrou de tudo aquilo que Ele tem para nós. Então tudo isso faz parte o quê? Da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa maratona de obstáculos. E agora então no versículo 18, ele faz uma comparação. Porque o autor de Hebreus, ele busca muitas referências do Antigo Testamento. E aqui a partir do versículo 18, não é diferente. Então ele vai buscar um fato do Antigo Testamento, um fato histórico, para trazer aos cristãos deste momento, aos hebreus, e fazer uma analogia. Dizendo primeiro, ali a partir do verso 18, olha, vocês não chegaram ao monte que se podia tocar. Então esse monte que se podia tocar era o Monte Sinai. Então ele fala um pouco do Sinai. Ele fala um pouco de como aconteceu e como era aquele Monte Sinai. As características do Monte Sinai, e ele faz uma comparação agora do Monte Sinai com o Monte Sião. E fala assim, vocês não chegaram no Monte Sinai, vocês não estavam lá. Porque o Monte Sinai, aquele monte que se poderia tocar, que estava em chamas, trevas, escuridão, né? E que ao soar da trombeta, aqueles que ouviam ficavam com medo. Nós sabemos disso, isso está registrado em Êxodo. Quando Moisés então chega ali com o povo, quando haviam saído do Egito, e ali Deus fala com Moisés, ali Deus tem um encontro com Moisés, mas muitas coisas aconteceram no Sinai. E é isso que o autor vem falar para essas pessoas e para nós que estamos aqui hoje. É como se ele estivesse falando comigo e com você. Olha, você não chegou no Sinai. Você está em um outro monte agora. Você chegou ao Sião. Então nós vamos falar um pouquinho dessa diferença do Monte Sinai para o Monte Sião. Amém? Porque tem algumas diferenças.
Então, comparar o Monte Sinai com o Monte Sião é basicamente comparar a lei que foi dada a Moisés com a graça que foi dada através de Jesus Cristo. E aqui o texto já fala um pouquinho do Sinai. No verso 20, vocês não podiam suportar o que estava sendo ordenado naquele momento, pois se um animal se tocasse a um monte, ele deveria ser apedrejado. E no verso 21, diz que o espetáculo era tão terrível, que até Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Então aqui nós já vemos uma grande diferença, e a primeira diferença que eu quero apresentar à igreja é que o Monte Sinai é este lugar de medo. Monte Sinai, lugar de medo. É o lugar onde nós não estamos, onde o autor de Hebreus faz questão de falar, você não está neste lugar. Você não está em um lugar onde o medo toma conta deste lugar. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo, no capítulo 20. Nós vamos então fazer esta viagem na Bíblia. Vamos ler alguns textos ali de Êxodo, vamos para o Novo Testamento, Antigo, para poder entender um pouquinho como era o Monte Sinai. Então, Êxodo no capítulo 20... No versículo 18, e o capítulo 20 de Êxodo é justamente a exposição do momento em que Deus entrega os 10 mandamentos a Moisés. E ali no seu versículo 18 diz assim, vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram, assustados. E eles ficavam então à distância. E disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco, e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Então, Sinai, lugar de medo. E esse medo, ele traz o quê? Ele traz uma distância. Um distanciamento do homem com Deus. É um medo que traz tanto distanciamento ao ponto das pessoas terceirizarem o relacionamento com Deus. Era tanto medo que as pessoas falavam assim, Moisés, fala você com Deus, Moisés, e vem aqui falar conosco depois. Então é uma transferência de diálogo, uma transferência de relacionamento. Esse é o Monte Sinai. Uma característica do Sinai é distanciamento de Deus. Uma característica do Sinai é medo. Uma característica do Sinai é transferência de responsabilidade. Não, uma transferência de relacionamento. Fala você com Deus, depois você fala para mim. Em contrapartida, Sião. Sião que, mais do que uma simples localização geográfica, porque era ali também um local onde o próprio templo foi construído, Jerusalém, então existe uma questão geográfica, mas existe principalmente uma questão espiritual. E Sião, mais do que uma simples localização geográfica, significa a morada de Deus, o estabelecimento do reino de Deus no mundo espiritual. Sião significa, representa o seu povo, o povo escolhido de Deus, e a relação da aliança que Deus tem com o seu povo. Sião está intimamente associada ao plano de redenção, restauração de Deus, simbolizando o cumprimento final das suas promessas. Sião é algo espiritual, é algo relacionado à promessa, é algo relacionado a relacionamento. E se o Monte Sinai trazia medo, o Monte Sião traz confiança. E a palavra de Deus nos mostra isso em vários textos. E eu escolhi um texto. Eu escolhi Mateus no capítulo 7, no seu versículo 7. Mateus 7, 7. E esta é a característica de Sião, que o autor de Hebreus diz, você não está mais no Sinai. Você está agora em Sião. E em Sião, a palavra diz, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta, pois todo aquele que pede em Sião recebe, aquele que busca em Sião encontra, e aquele que bate a porta lhe será aberta, porque você está em Sião, não está no Sinai.
Então, da mesma forma que Sinai representa um distanciamento, Sinai representa medo, Sinai representa terceirização de relacionamento. Olha, fala você com ele, porque eu não posso falar. Sião significa e representa confiança. Pode chegar ao Pai, confia no Pai, peça a Ele porque Ele vai te dar, busque a Ele porque você vai encontrar, bata a porta porque Deus vai abrir. E é isso que o autor de Hebreus está querendo colocar na cabeça de todos aqueles primeiros cristãos que ainda estavam tentando entender o que era a graça. Mas nós estamos vivendo no melhor momento da história da humanidade. Eu não me canso em repetir isso. Nós vivemos o melhor momento da história da humanidade, porque nós vivemos o momento, o tempo da graça. É o tempo onde nós podemos nos achegar a Deus, e Deus vai nos achegar a nós. É isso que o autor de Hebreus está dizendo, porque aquele povo, principalmente os primeiros cristãos, os judeus convertidos, eles ainda estavam muito alicerçados com a lei, vivendo muito a lei ainda, porque aquilo é o que eles conheciam, aquilo era o que os seus pais haviam ensinado para eles, mas agora é diferente. Jesus veio e já cumpriu uma promessa que não está mais baseada no medo, na desconfiança, está baseada agora na confiança. E é esse o tempo que nós vivemos na história. E o autor de Hebreus está querendo colocar isso de qualquer forma, no entendimento, nos corações, no intelecto também daquele povo. Talvez seja necessário nós lembrarmos destas coisas. Por que Deus está batendo tanto nesta tecla? Por que o Senhor não me deixa sair deste texto de Hebreus? Talvez também para nós, para que nós possamos entender, compreender de uma vez por todas, que nós estamos debaixo da graça, do amor de Deus, do relacionamento de Deus. E o pastor Gu está pregando sobre Cantares, e o primeiro capítulo de Cantares diz justamente isso. Pastor Gu pregou domingo sobre isso. Quem se recorda da pregação de domingo? Cantares capítulo 1, verso 1, verso 2, verso 3. A fragrância do seu perfume é suave, o seu nome é como perfume derramado, não é à toa que as jovens o amam. Versículo 4, leve-me com você, vamos depressa, leve-me o rei para os seus aposentos. Eu não vou mais falar, e obviamente, sobre este texto, porque já foi falado, muito bem falado pelo pastor Gu. É o Senhor chamando a sua igreja para um relacionamento íntimo. Por quê? Porque nós não estamos no Sinai, nós estamos em Sião. O tempo é o tempo de Sião, onde o Senhor está totalmente disponível, e se revelou através de Cristo, de uma forma diferente. De uma forma a nos ouvir, de uma forma a nos compreender. Então, se Sião é conhecida pelo medo, e também representa este medo, Sinai, aliás, Sião é este lugar de ousadia, lugar de confiança, lugar de entrar mesmo com fé, sabendo que Deus está nos ouvindo, independente dos nossos pecados e das nossas falhas. Óbvio que Ele procura uma vida e um coração arrependido, disposto a mudar, mas Ele está disponível. Amém? E nós lemos isso ali no versículo 12, né? Eu estou me aprofundando, mas o que foi dito ali no verso 12? No capítulo 12? Foi dito, ali a partir do verso 22, que nós chegamos ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Olha só onde nós estamos. Chegamos a milhares e milhares de anjos com alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujo nome estão escritos nos céus. Nós chegamos a Deus. Está escrito aqui no verso 22. Nós chegamos a Deus. Não há uma terceirização. Moisés, vai você que eu fico. Pastor Ricardo, vai você que eu fico. Você vem me falar depois do que aconteceu. Não faça isso.
Não terceirize. A palavra nos ensina sim que um deve orar pelos outros, mas a palavra não nos ensina que nós devemos terceirizar o nosso relacionamento com Deus. Vamos buscar ao Senhor. E aí o Novo Testamento nos mostra isso de cabo até o final, de começo ao fim. A porta está aberta, o véu se rasgou. Existe um lugar de relacionamento, existe um lugar de conversa, de intimidade, e que nós podemos chegar a este lugar. Nós vimos que o Sinai é um lugar de separação. Justamente isso. Vai você e eu fico. O Senhor falou, o Senhor estabeleceu limites. Quem passar daqui será morto. Um lugar de separação. Olha só. Êxodo capítulo 19, verso 12. Então Israel chega ao Sinai neste momento. E aí no versículo 12, o Senhor diz a Moisés. Vamos ler a partir do verso 10, porque no verso 10 aqui diz: E o Senhor disse a Moisés: Virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo, consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes. No verso 11: Estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte, de não tocar a sua base. Quem tocar ao monte, certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Olha aqui, limite. Sinai é lugar de limite, separação. Olha só o que diz Mateus no capítulo 27, verso 51. Aqui é no momento da morte de Jesus. E aí no verso 51 a palavra diz que naquele momento, no momento em que Jesus entregou o seu espírito, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Olha, existia um véu no templo. E este véu, ele separava o lugar santíssimo, a presença de Deus. E até então existia uma separação do homem com o Senhor do seu lugar santo. Mas quando Jesus veio, ele rompeu esta separação. E a Bíblia diz que esse véu que havia passou a não existir mais. Ele se rasgou de cima embaixo. Aí, partindo disso, o homem teve total acesso a Deus, através de Jesus Cristo. Então, se o Sinai era um lugar de estabelecimento de limite, o Sião, pelo contrário, é um lugar de relacionamento íntimo. O Sião é o lugar de, olha, peça e eu vou te dar. O Sião é o lugar de, olha, vai para o teu quarto, ora em secreto, porque em secreto eu vou falar com você. E é isso que o autor de Hebreus está dizendo, você está neste lugar. O lugar de um relacionamento livre, sem limites. Este é o Sião. Este é o nosso tempo. O tempo em que estamos vivendo na história da humanidade. Mas fato é que talvez como o povo daquele tempo, eram tantas coisas a se pensar, que as pessoas se esqueciam disso. E aí o Senhor levanta um homem e fala assim para ele: registra, escreva. Escreva porque o meu povo vai ter acesso a esta verdade. E assim, com o coração aberto, eles vão se achegar a mim, porque eu estou disponível para eles. E este é o Sião, onde não há mais uma separação entre o homem e Deus. Amém? Uma terceira característica do Sinai,
Êxodo, no capítulo 32, a partir do verso 25. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhe também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mata o seu irmão, o seu amigo, o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho, o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. Aqui é logo depois, olha só, Sinai é lugar de morte. Começou desde o início. O Senhor estabeleceu limites e falou assim: quem passar será morto. Moisés sobe, recebe as instruções. Enquanto Moisés está lá em cima, o povo está embaixo. O povo começa a murmurar, porque Moisés demora. E o que o povo faz? Quem conhece a história? Um bezerro de ouro. Moisés está demorando. Vamos levantar aqui um Deus. Vamos levantar aqui algo que nós possamos adorá-lo. E deste algo dar a ele a honra de nos ter tirado do Egito. Levantaram então um bezerro de ouro. Fizeram e começaram a adorar. Moisés desce. Quando vê a cena, fica indignado. E naquele momento há ali morte. Então, se o Sinai é um lugar de medo, de separação e um lugar de morte, o Sião, o lugar onde nós estamos, é um lugar de relacionamento, de coragem, de confiança, de vida, e vida em abundância. É isso que Jesus nos trouxe vida. João capítulo 10, versículo 10, diz a palavra de Deus, João 10:10, e João capítulo 10 fala que o Senhor Jesus é o nosso grande pastor. O Senhor Jesus é o pastor do rebanho. O Senhor Jesus é o grande pastor das ovelhas. O meu pastor e o teu pastor. E aí no verso 10 diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas ele, o nosso grande pastor, o nosso grande salvador, Jesus Cristo, ele veio para que nós tenhamos vida. E nós tenhamos vida em abundância. Não é somente vida, é vida plena. É a plenitude da vida. Então, se no Sinai existe morte, separação e medo, no lugar que nós estamos, que é o Sião espiritual, é um lugar de vida e vida em abundância. Foi isso que o Senhor Jesus nos trouxe, junto com este monte espiritual. Ele nos trouxe a vida. Ele morreu para nos dar vida, e vida em abundância. O nosso pastor, ele é aquele que nos deu a vida. O nosso pastor é aquele que pode ter 99. Ele deixa lá e vai buscar uma ovelha perdida. Por quê? Porque ele deu a vida. Ele entregou a sua vida para nos dar a vida. E é esse lugar que nós estamos. E isso deve gerar em nós alegria. Isso deve gerar em nós alegria. Plenitude de vida. É isso que tem em Sião e é isso que tem para nós. Vida e vida em abundância. Uma outra característica do Sinai, e ela é muito clara, é que é uma característica de insuficiência. Por quê? Porque o Senhor entregou as leis para Moisés. E embora na pedra foram registrados 10 mandamentos, existiam mais de 600 mandamentos. Ou seja, era impossível. As pessoas se sentiam insuficientes, porque elas não conseguiam cumprir a lei. A lei, ela veio para um propósito, mas acabou evidenciando o pecado. E as pessoas eram insuficientes através da lei. E elas buscavam a Deus por conta do medo. Através do medo, elas tinham medo, e elas buscavam a Deus pelo medo.
não pelo amor que o pastor Gu tanto tem pregado nos nossos dias. Por isso que nós devemos conhecer o amor de Deus, para buscá-lo pelo seu amor, pela sua essência, pelo que Ele é. Não por medo. Ai, eu estou com medo, por isso eu não vou fazer. E a lei trazia esta sensação de insuficiência, porque nunca conseguiam viver a lei. E nós não conseguiríamos viver a lei, nós não conseguimos viver a lei. E a lei traz a morte, o julgamento, a pena. E Sinai? Sinai traz a plenitude. Sinai traz a plenitude. Sinai traz, obviamente com Cristo, plenitude, suficiência. Em Cristo nós somos plenos. Se nós estivermos em Cristo, obviamente Cristo estará em nós. Isso vai trazer para nós a plenitude. Seremos completos em Cristo, porque Sião é lugar de plenitude. Sião é lugar de habitação do Espírito. E o Espírito em nós é plenitude, é suficiência, é alegria. É a chance que nós temos de lutar contra a nossa carne, contra os nossos desejos, contra o pecado. E essa suficiência vem não por nós. Essa suficiência, essa plenitude vem por Cristo. Porque é Ele quem nos justifica. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele já levou os nossos pecados sobre Ele. Por isso que nós temos suficiência. Porque não é nós, agora é Cristo em nós. Porque nós, por nós mesmos, nós não temos condições de vencer o pecado, de vencer a morte. Mas Cristo já fez por nós. E isso nos traz o quê? Plenitude, satisfação. Somos completos. E nós devemos buscar cada vez mais essa plenitude do Espírito. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, verso 13, que quando nós cremos no Evangelho que nos salvou, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E este selo vem com Cristo, vem com Deus dentro de nós. Porque o Espírito Santo é Deus. E se Ele está em mim, isso vai me trazer a sensação de plenitude. Porque é Deus dentro de mim. É o próprio Cristo que está dentro de mim. É o Espírito Santo de Deus que está dentro de mim. E isso aconteceu quando? Em Pentecostes. Isso aconteceu depois que Cristo veio, depois da obra de Cristo. E aí o autor de Hebreus está dizendo tudo isso para esse povo. Calma. Tenham confiança. Não olha mais para o Sinai. O Sinai passou. O Sinai foi a primeira aliança. Agora existe uma nova aliança em Cristo Jesus. E junto com esta nova aliança vem tudo isso que eu estou dizendo aqui. Lança fora todo medo. Nos dá um espírito de ousadia, de intrepidez. Um espírito que nos dá coragem de entrar no lugar santo dos santos e falar com Deus com humildade, com respeito, com reverência. Ele é Deus. Mas nos dá esta condição de falar com Deus. Não precisa mais de um sacerdote. Não precisa mais de Moisés. Não precisa do teu pastor. Não precisa do teu pai. Vai você mesmo para o lugar santo dos santos. Com convicção, com ousadia, com confiança, com humildade, com arrependimento, com fé. Com muita fé. Porque Sião é espiritual. Nós não vamos ver, mas Ele está ali. Como o ar que nós respiramos, que nós não o vemos, mas sem Ele nós não existimos. É assim que funciona em Sião. É assim que funciona hoje na tua vida, na minha vida. É assim que funciona na tua casa, no teu quarto. É assim que funciona 24 horas do seu dia e do meu dia. E nós, infelizmente, muitas vezes nos esquecemos disso. Mas Deus vem nos lembrar da obra que Ele fez. E esta obra está em Cristo Jesus. Amém?
Então, enquanto Sião é um lugar de insuficiência, as pessoas não são completas, não foram completas lá, por conta que existiam 613 mandamentos que elas deveriam seguir no Sinai. Nós temos a plenitude em Cristo Jesus. Porque se nós estivermos nele, ele estará em nós. É muito forte isso. Quando Deus olha, e eu acredito que muitas pessoas ainda vivem o Sinai até os dias de hoje. Vivem o Sinai. Distantes de Deus, com medo de Deus, pensando e tendo medo da morte, insuficientes. Então, quando Deus ele olha para uma pessoa que está no Sinai, ele vê uma pessoa insuficiente. Ele vê um pecador que não consegue cumprir a lei, e não vai conseguir nunca. Sempre vai estar faltando uma coisa. Mas quando o Senhor olha para nós, no Monte Sião, no lugar que nós devemos estar, ele vê alguém justo e aperfeiçoado, alguém completo, não pelas suas forças, mas pela obra que Jesus já fez. Aperfeiçoados com Cristo, por Cristo, justificados por Cristo. Amém? Nós vamos ler a Bíblia ali em Êxodo capítulo 19, no versículo 16. E eu convido você a ler este momento, quando você estiver na sua casa. Leia capítulo 19, 20, 21, 22 de Êxodo. Vai falar de todo esse cenário do Sinai. Tudo que aconteceu. Porque eu estou trazendo aqui, embora me aprofundando um pouco, de uma forma muito resumida. Existem muitos outros mistérios no Sinai. Eu vou citar o 5º mistério agora, a partir do verso 16, que diz que ao amanhecer do 3º dia houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo, nós já falamos sobre isso, lugar de medo. Verso 17, Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte, limite. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. E o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu: olha, óbvio, não tem como não ter medo num cenário desse. Essa foi a forma que Deus se apresentou àquele povo. O que nós estamos tentando dizer é que Deus se apresenta de uma forma diferente hoje, através de Jesus Cristo. Quem não ficaria com medo? Até Moisés, que era amigo de Deus, teve medo. Mas aqui eu quero dizer que Monte Sinai é um lugar de instabilidade. Instabilidade. O monte tremia com a voz de Deus. Quando Deus falava, o Monte Sinai tremia. Significa que o Monte Sinai era um lugar abalável. Era um monte cheio de instabilidades, um lugar de insegurança. Imagina. Medo, insegurança, tudo está tremendo aqui, o que eu faço? Não sinto o chão, estou quase caindo, fico inseguro. Mas o lugar que nós estamos é diferente. Se o Sinai era um lugar de insegurança, Sião é um lugar de segurança. Um lugar estável. Salmo 125, verso 1. Diz a palavra do Senhor, que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião. Por quê, pastor? Porque não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Se o Sinai é um lugar que nós não estamos, glórias a Deus. Vivemos um tempo bom da história, no melhor tempo, que é o tempo da graça. O que o Senhor está nos convidando é para entrarmos num lugar de confiança no Senhor. E esse lugar ele pode ser chamado de Monte Sião. E esse lugar é um lugar estável. Um lugar que não pode ser abalado. É como uma rocha. Porque a palavra diz que nós devemos alicerçar a nossa vida na rocha.
Porque a rocha é um lugar de estabilidade. A rocha é Cristo. Sião é Cristo. E a Bíblia diz que se nós alicerçarmos a nossa vida na rocha, vai vir tempestade, vai vir tribulação, ventanias fortes, mas nós não seremos abalados. Por quê? Porque a nossa vida estará alicerçada na rocha. E a nossa confiança no Senhor é justamente isso, meu amado. Confiar em Cristo, viver o seu Evangelho, viver a sua palavra, porque nesse texto onde diz que nós devemos alicerçar a nossa vida na rocha, como? Através da prática da palavra. Aquele que pratica a palavra do Senhor é comparado a um homem prudente que alicerçou a sua vida na rocha. Bateu a tempestade, vieram as tempestades, vieram as ventanias, mas aquela vida, aquela casa não caiu, porque ela estava em Cristo Jesus. Lá no Sinai, o monte mexia, era instável, mas em Sião não é instável. Pelo contrário, é estável. Então, você e eu podemos estar vivendo ou passando momentos de grande pressão, de muitas dificuldades, muitas tribulações. Mas nós devemos permanecer no Monte Sião. Para isso é necessário ter confiança, relacionamento, coragem, tudo aquilo que foi dito acerca do Monte Sião, características de alguém que vai ter segurança. Então pode estar acontecendo um montão de coisas na sua vida, e nós sabemos que está acontecendo. Nós vivemos um tempo difícil, na vida profissional, na vida pessoal, mas se nós permanecermos firmes no Senhor, crendo no Senhor, confiando na bondade do Senhor, nós seremos inabaláveis. Não porque nós somos bons, nós não somos bons, mas é porque nós estamos alicerçados naquele que é bom. Não porque nós somos fiéis, porque nós não somos fiéis, mas é porque nós estaremos alicerçados naquele que é fiel. Não porque nós somos perfeitos, nós não somos perfeitos, mas nós estaremos alicerçados naquele que é perfeito, que é Cristo, naquele que morreu por nós, naquele que derramou o seu sangue por nós, naquele que nos deu a graça, que é um favor que nós não merecemos, nunca merecemos, e nunca mereceremos, mas Ele derramou pelo seu amor. E é isso que o autor de Hebreus está dizendo. Olha só, meus irmãos queridos, meus amados irmãos, eu sei que não está fácil para você, eu sei que você tem vivido coisas difíceis, situações difíceis, muito difíceis, mas vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogavam que nada lhes poderia ser dito, pois eles não podiam suportar o que estava sendo dito. E até um animal, se tocasse naquele monte, deveria ser apedrejado. O espetáculo era terrível, que até Moisés ficou apavorado. Olha só, meus amados, vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, com alegre reunião. Nós devemos nos alegrar no Senhor. É importante nós permitirmos que esta plenitude do Senhor nos traga alegria. Por quê? Porque nós estamos em Sião, lugar de alegria, independente da situação, lugar de alegria. Alegre reunião. Nós chegamos à igreja dos primogênitos. Olha, eu estou em uma igreja que começou lá atrás, com os meus irmãos Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós estamos aqui. Nós temos que viver esta parada. Nós devemos viver este negócio chamado igreja.
a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Nós chegamos a Deus. Nós chegamos a Deus, que é juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos, aperfeiçoados, a Jesus, meus amados. Nós chegamos a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Olha, o sangue de Jesus tem poder, e é nele que nós estamos, meus amados. Que isso traga a você esperança. Esperança de algo bom. Uma convicção de que algo bom está acontecendo na sua vida. Algo bom vai acontecer na sua vida. Por quê? Porque Cristo fez isso por você. Porque Cristo derramou sobre nós não somente uma graça, mas Cristo derramou em nós, meu irmão Dico, uma maravilhosa graça. E nós cantamos isso hoje. Mas muitas vezes nós cantamos sem entendimento. É mais que uma canção, é uma palavra proferida, é uma gratidão a Deus por ter derramado maravilhosa graça em nós. E eu convido você, meu amado, minha amada, a proferir esta canção, declamá-la, profetizá-la na sua vida, o quanto essa graça é maravilhosa. Que você possa olhar para Sinai, o Sinai sim, e saber que você não está lá, que você não está em um lugar que separa você de Deus. Você não está em um lugar onde Deus se apresenta como um homem que vai matar você, vai destruir você. Não, você está em um lugar que Deus se apresenta como alguém que te amou, o Deus que te amou, o Deus que derramou o seu amor na sua vida. E aí você olha assim, comparando o Sinai, onde as pessoas não podiam se aproximar de Deus, aquilo gerava um medo nelas tremendo. Não, hoje você pode simplesmente fechar os seus olhos, abrir o seu coração e falar com Ele. Obrigado, Deus, por este culto. Obrigado por cada vida que pôde estar aqui, Senhor, que pôde viver este culto, que pôde contemplar, Senhor, este momento tão maravilhoso, que é o momento em que nós separamos um tempo, Senhor, para estarmos reunidos na Tua casa, na igreja dos primogênitos. E obrigado porque o Senhor veio nos lembrar. Sim, o Senhor nos lembrou como era o Sinai, mas o Senhor também nos lembrou como é o Sião. E nós vivemos o Sião, Senhor. O Sião é o presente, o Sião é o futuro, Senhor, e o Sinai é o passado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por tudo isso em nome de Jesus. Abençoa a vida de cada um, Senhor. Abençoa a semana de cada um, os afazeres de cada um, Senhor. A vida estudantil, a vida profissional de cada um. Senhor, abençoa a vida financeira de cada um. Se porventura houver alguém aqui, Senhor, que esteja enfermo, sentindo alguma dor, algum desconforto, eu peço que o Senhor possa derramar cura sobre esta vida, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nos guardar, Senhor, no nosso ir e no nosso vir. Obrigado pelo Espírito Santo que o Senhor nos deu, que Ele possa habitar em nós, Pai, durante todo o tempo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que excede a todo entendimento, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos colocou em Sião e nos deu vida em abundância, que a presença, a plenitude do Espírito Santo de Deus possa estar sobre cada um, para que cada um possa caminhar em terreno inabalável, que haja estabilidade, que haja confiança em nome de Jesus, que haja relacionamento íntimo em nome de Jesus. Tudo isso eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Estamos encerrados em nome de Jesus.